Algo não está certo no mundo dos supermercados, e a Audi sabe disso. Enquanto grandes redes esbanjam milhões em marketing, música ambiente e designs espetaculares que não significam nada, a Audi declarou guerra ao excesso. E está vencendo. Em vez de seduzir, reduz custos. Em vez de impressionar, calcula. Suas lojas não parecem modernas, parecem austeras, frias, até desconfortáveis. Mas por trás de cada decisão, cada corredor sem adornos, cada prateleira sem uma marca conhecida, há um objetivo brutal: eliminar tudo o que for desnecessário e esmagar os preços sem piedade. Desde a primeira moeda no carrinho, o cliente involuntariamente cai em uma armadilha milimétrica de eficiência que desafiou todas as regras do varejo. E se você ainda acha que a Audi é apenas mais um supermercado, prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado não é uma loja, é uma estratégia que devora silenciosamente seus concorrentes. Assim que você cruza a soleira, o ar revela sua identidade. Não há aroma artificial de pão fresco, nem a música de fundo que, em outras lojas, repete uma canção inventada por psicólogos para desacelerar o avanço do consumidor. O silêncio só é quebrado pelo zumbido suave das luzes fluorescentes e pelo rolar das rodas de borracha contra um piso brilhante que nunca parece recém-encerado porque sua limpeza é utilitária, não luxuosa. O visitante se depara com 5, talvez 6, caminhos paralelos, estreitos como corredores de trem, ladeados por paredes de mercadorias empilhadas sem cerimônia. Caixas abertas, embalagens visíveis, paletes parciais ainda vedados, como se o caminhão que as depositou tivesse partido há 10 minutos e a loja tivesse decidido que aquilo, cru e funcional, bastava para vender. Essa crueza é, na verdade, um manifesto. Cada segundo que um funcionário não perde desembalando e guardando cuidadosamente uma garrafa é um segundo economizado. Cada centavo economizado deixa uma marca reversível na etiqueta de preço. O cliente vê, o negócio comemora e o ciclo recomeça. Há algo hipnótico na frugalidade metódica deste lugar. O visitante percorre os primeiros metros e se depara com a primeira revelação. Em comparação com a legião de 15 variedades de ketchup oferecidas pelos supermercados tradicionais, 2 aguardam aqui. Talvez 3, se a temporada de churrasco inspirar a rede a adicionar uma opção apimentada. Nada mais. Essa austeridade transforma a escolha em um ato suave, quase sem atrito. O ruído é eliminado, a decisão permanece. O Audi opera com a convicção de que o excesso é um imposto invisível que acaba sendo pago por quem cruza a fila do caixa. Menos itens significam volumes de compra estratosféricos, o que reforça o poder de negociação. Por que alugar milhares de metros quadrados para exibir uma variedade caleidoscópica de molhos competindo pela mesma torrada? A empresa prefere a precisão de um cirurgião, só o essencial bate na prateleira. Todo o resto é sacrificado no altar da eficiência. O próprio prédio é um testemunho desse credo. 12 mil pés quadrados versus os 40 mil de uma loja média. Tetos modestos, corredores sem curvas ou labirintos, tão próximos que 2 carrinhos mal cabem lado a lado. O visitante se move em linha reta e a vista abrange tudo com um simples giro de pescoço. Menos espaço aquece menos ar, ilumina menos lâmpadas e paga menos aluguel. O design é um lembrete simples. Cada metro quadrado a mais se multiplica em dólares no final do mês e esses dólares, em última análise, ancorariam o cliente. Melhor, bani-los. À medida que avança, o visitante descobre um oceano de marcas desconhecidas que suplantaram as gigantes da publicidade. Onde o cérebro esperava biscoitos Oreo, surge o logotipo minimalista da Bentons. Ao procurar o cereal Kellogg's, o nome Millville surge. Nos pacotes de batatas fritas não se lê Lay's, mas Clancy's. A dúvida surge inevitavelmente. Serão cópias inferiores? No entanto, este é o golpe final no modelo Audi. A rede compra excedentes de produção ou linhas paralelas das mesmas fábricas que fornecem as grandes marcas. Exige apenas cegamente um padrão de sabor e textura que iguale ou supere o original. Se esses parâmetros não forem atendidos, o produto nunca chega à prateleira. Sem exceções.
Além disso, a empresa evita a montanha de dólares que outras empresas destinam a patrocínios, a anúncios de televisão e embalagens requintadas. O resultado é sentido no paladar e, sobretudo, no bolso. O visitante descobre que o cereal que serve no café da manhã custa metade do preço da loja vizinha e, às vezes, tem um sabor melhor. Mas nenhuma peça da máquina Aldi funciona isoladamente. Cada elemento gera economias colaterais que se estendem por toda a sua cadeia de valor. A moeda do carrinho, esse gesto simbólico, economiza centenas de milhares de dólares, evitando roubos de carrinhos, desorganização no estacionamento e a necessidade de contratar funcionários para coletá-las. Em um estudo interno, um supermercado típico gasta até $200 mil anualmente em manutenção e reposição de carrinhos. O Aldi reduz esse gasto a quase zero. O cliente assume a microtarefa de devolver o carrinho para recuperar sua moeda. Um ato mínimo que, replicado milhões de vezes, se transforma em uma macroeconomia que, ao final do ciclo, se encaixa na etiqueta amarela de preço. Outro segredo está nos códigos de barras. Enquanto uma loja tradicional imprime um código por item, a Aldi multiplica a impressão digital óptica em cada lado da embalagem. Dessa forma, o caixa não perde segundos girando a lata em busca da tarja preta ideal. O scanner a laser a encontra na primeira tentativa e a velocidade dobra, 40 itens por minuto contra 20 da concorrência. O caixa permanece sentado, movendo os braços com uma coreografia pré-aprendida. Quando o último pacote passa pelo scanner, o cliente recolhe tudo em um carrinho e segue para uma área de embalagem separada. Sem conversa fiada, sem usuários presos empacotando enquanto a fila cresce. O fluxo é um rio que nunca para e exige menos funcionários para se manter abundante. Surpresa após surpresa, o visitante atravessa a seção de chocolates e se depara com a marca Moser Roth. Em uma embalagem elegante com letras finas, promete sabores de caramelo salgado ou cacau 70%. Custa menos de $3. Uma sensação de decepção. Como um chocolate europeu de alta pureza pode ser vendido pelo preço de uma barra de chocolate norte-americana? A resposta está em negociações diretas com confeiteiros alemães e belgas, que confiam sua produção à Aldi sem o custo de publicidade global. Os amantes do cacau levam para casa um pequeno luxo disfarçado de frugalidade. A mensagem é clara: a excelência cabe no bolso do cidadão comum se todas as despesas supérfluas forem eliminadas. Ao dobrar a curva final, o visitante entra na terra mítica dos Aldi Finds. A atmosfera muda. Lá, onde antes reinava a lógica cartesiana da economia, emerge o caos sedutor da surpresa. Um dia, a prateleira central exibe uma máquina de waffle em formato de dinossauro. No outro, uma luminária de lava que brilha com a nostalgia dos anos 70. Na semana seguinte, uma churrasqueira a gás que caberia em qualquer pátio. Os itens são poucos, mudam rapidamente e raramente retornam. O sistema se esforça para cultivar um senso de descoberta. O comprador entra para comprar leite, sai com um compressor portátil. A rotatividade constante transforma a visita semanal em uma caçada. Um estudo interno revelou que a seção aumenta a frequência de visitas em 26%. A escassez planejada e a surpresa inesperada reforçam o vício pela economia com uma explosão de adrenalina. A herança alemã permeia toda a experiência. O Aldi nasceu em Essen em 1946. Quando o pós-guerra nos ensinou a valorizar cada pedaço de pão. Essa memória cultural é agora o músculo administrativo. Na Europa, as famílias compram pouco e com frequência, reduzindo para o desperdício. Pequenas lojas refletem esse hábito. Os produtos são oferecidos em tamanhos modestos. Dados da ONU comprovam essa sabedoria. As famílias europeias jogam fora 30% menos comida do que os americanos. A Aldi, com seu DNA da Renânia, exporta essa filosofia para todos os bairros onde abre. O visitante chega ao caixa, paga e empurra o carrinho em direção à saída. O recibo é surpreendentemente breve, como um haikai de números. Lá fora, reinsere a corrente do carrinho, recupera os 25 centavos e, sem perceber, completa o círculo virtuoso. Essa moeda passa para o próximo cliente e as engrenagens retomam o ritmo. Não houve espetáculo, nem grandes anúncios, nem rádios berrando, prometendo preços exorbitantes.
Era uma orquestra silenciosa, onde cada instrumento estava afinado para tocar a melodia da economia extrema. E, no entanto, esta é apenas a primeira camada. Nos próximos minutos, descobriremos como a marca própria se tornou sinônimo de qualidade gourmet, porque um vinho de $3 pode derrubar rótulos apoiados por vinhedos centenários, como caixas de papelão empilhadas compõem um algoritmo de reabastecimento que economiza milhões e o que o sucesso da Audi revela sobre o futuro do varejo. A jornada está apenas começando e cada corredor esconde outra pista para a revolução silenciosa que brota entre códigos de barras repetidos e moedas discretas. As portas automáticas se fecham atrás de você e a luz lá fora diminui, mas a história não sai do carrinho, que agora avança com um leve ruído no piso polido. Poucos metros bastam para confirmar que a ausência de marcas famosas não significa falta de sabor, mas sim uma reformulação completa da relação entre fabricante e comprador. Cada embalagem, sem celebridades, personifica um pacto secreto. A Audi oferece volume, pontualidade e silêncio em troca de fórmulas que correspondem ou superam as principais referências. A margem de marketing evapora. O consumidor fica com o valor essencial. Se de fora parece bruxaria contábil, aqui soa como um ato de justiça aritmética. Para entender a alquimia, é preciso seguir o caminho do cacau. Em uma fábrica em Baden-Württemberg, os trabalhadores ajustam os rolos de granito que moem os grãos sul-americanos até formar uma pasta homogênea. A manteiga, que outras marcas substituem por óleo de palma, é deixada intacta. Essa decisão torna o processo mais caro, mas a Audi equilibra a balança eliminando a publicidade. Sem anúncios de televisão, sem outdoors, sem degustações patrocinadas, o preço cai 3 pontos. O chocolate viaja em paletes etiquetados com a descrição de um agente secreto e pousa na prateleira onde sua mão alcança por menos do que o preço de um café grande no centro. Você rasga a embalagem, a barra estala, o aroma desloca as luzes fluorescentes e uma primeira certeza fica impressa. Luxo e frugalidade podem compartilhar uma embalagem. O conceito se repete no corredor refrigerado. A marca Friendly Farms aparece em iogurtes, manteigas e laticínios, cuja textura lembra marcas premium. O truque é evitar o intermediário. Em vez de comprar de distribuidores que distribuem para atacadistas, que distribuem para varejistas, a Audi assina contratos diretamente com cooperativas de laticínios, garantindo volumes anuais e eliminando 3 camadas de lucro que não fornecem proteína nem cálcio. Na sede, os compradores monitoram os preços de referência como um corretor da bolsa verifica os índices de ações. Quando o preço cai, eles fecham contratos futuros. O lucro flui para cada pote de iogurte que rola pela esteira do caixa. A poucos passos de distância, a embalagem do vinho repousa como uma emboscada estética. Garrafas dispostas em caixas abertas, rótulos minimalistas, preços que fariam qualquer sommelier corar. Há um segredo por trás do logotipo da coruja piscando, aquela coruja piscando na prateleira. As uvas vêm de vinhedos da Califórnia que, safra após safra, fermentam vinhos para gigantes com imensos orçamentos de marketing. Quando os tonéis transbordam e a demanda diminui, as vinícolas procuram compradores que possam garantir a entrega sem pechinchar. A Audi assina cheques rápidos, etiqueta o lote e transfere a seiva da videira para a mesa do consumidor médio. O premiado vinho Quarter Cut segue um caminho diferente. Nasce em vinhedos selecionados, envelhece em barris de carvalho e submete sua magia à língua de um Master of Wine britânico que degusta às cegas. Se a pontuação não for excelente, o lote é rejeitado. Essa indiferença à fama, combinada com a força do comprador, permite que uma garrafa premiada seja vendida por menos de $10. Os números não batem para quem não sabe da transferência de despesas reprimidas. Na metade do passeio, o visitante percebe um padrão. As prateleiras são surpreendentemente baixas, pouco mais altas que um adulto. Não são necessárias escadas ou máquinas para reabastecer os níveis superiores, pois não há níveis superiores. O design intencional evita acidentes, custos com equipamentos e minutos que, quando multiplicados por milhares de lojas, se transformam em horas extras. Enquanto outras redes se orgulham de displays eletrônicos que atualizam os preços remotamente,
A Audi insiste em tiras de papel. Trocar uma etiqueta manual leva segundos e custa centavos. Quando um fornecedor aumenta os custos, a impressora interna imprime novos dígitos e um funcionário insere o papel em seu slot. Essa fidelidade à simplicidade evita licenças de software, módulos de manutenção e as tempestades de raios que danificam os painéis digitais. Antes de sair da área de refrigerados, algo curioso acontece. Uma placa impressa em papelão avisa que a carne bovina alimentada com capim custa 30% menos do que em lojas especializadas. O visitante pensa na foto de uma vaca pastando em um prado irlandês verde esmeralda. Não se trata de um cenário. A Audi importa lotes diretamente da Ilha Esmeralda, onde o gado é criado em colinas verdejantes e a gordura contém uma proporção maior de ácidos ômega. Ela ignora revendedores e organiza a logística com transportadoras que descarregam em portos na costa leste, de onde sua própria rede de caminhões refrigerados entrega às lojas. Mais uma vez, o atalho da eficiência corta a rota do preço. Passar para o corredor de produtos secos é como deslizar por um corredor em forma de dominó. As caixas são dispostas com aberturas rudimentares na frente. Cada vez que uma fica vazia, o funcionário recoloca o pacote inteiro e toda a prateleira é reabastecida. O tempo que outras lojas gastam parando um carrinho, virando cada container e alinhando etiquetas é usado aqui para outra tarefa vital ou simplesmente economizado. Isso não é preguiça. É uma estratégia de impacto. Os clientes não precisam de uma parede de biscoitos enfileirados para comer bem. Eles precisam de preço, uma data de validade clara e fácil acesso. O Audi oferece os 3 elementos, abre mão do resto e colhe os dividendos com fidelidade silenciosa. O visitante não percebe, mas câmeras de segurança monitoram padrões de comportamento para ajustar o layout e evitar zonas mortas. Algoritmos descobriram, por exemplo, que colocar chocolate ao lado de vinho aumentou as vendas cruzadas em 15%. Mover barras de granola para a fileira oposta às frutas secas aumentou a mesma proporção. Cada reconfiguração é testada em várias lojas piloto. Se os resultados excederem um limite, ela é clonada na rede global. Assim, a inovação não nasce em salas de design, mas em um teatro ao vivo, alimentada por dados do scanner múltiplo e retroalimentada com números de faturamento instantâneos. O corredor central, aquele território maleável chamado Audi Finds, renova seu conteúdo semanalmente e organiza a encenação como um diretor de arte. Há, por exemplo, uma rotação temática, ferramentas de jardinagem em março, jogos de sinuca em junho, cafeteiras de cápsula em setembro, decorações de Natal em novembro. Tudo chega em lotes finitos. Se um item estiver fora de estoque, a prateleira fica vazia, lembrando aos retardatários que a oportunidade é frágil. A escassez planejada atua como um gatilho psicológico. Os clientes sabem que a vitrine é pequena. Um estudo encomendado pela própria rede mostrou que os compradores visitam a loja 2 vezes por semana durante a alta temporada do Finds, em comparação com uma média de 1,6 vezes no restante do ano. Cada visita aumenta a compra média em 12%, o suficiente para compensar as margens escassas na seção de supermercado. É a alquimia da tentação guiada pela mesma mão que antes exigia frugalidade espartana no corredor de ketchup. A história não estaria completa sem mencionar o efeito dominó sobre a concorrência. Quando o Audi chega a uma cidade, os supermercados próximos sentem a maré recuar. São forçados a igualar os preços de produtos essenciais ou perder negócios. Algumas redes abrem áreas com marcas de baixo custo, repletas de embalagens minimalistas que imitam a estética austera do Audi. Outras tentam copiar o modelo de carrinho de compras, embora os clientes tradicionais resistam. As lojas Clube modificam sua estratégia de tamanhos superdimensionados para oferecer embalagens menores e evitar o lixo doméstico. É a sombra de uma rival que não se preocupa em encantar com luzes, mas em incutir a ideia de que qualquer centavo a mais é crime. Os detratores acusam a Audi de não oferecer serviços complementares, como farmácia, posto de gasolina ou posto de entrega de encomendas. Mas essa ausência faz parte do método. A rede se concentra em alimentos e itens domésticos selecionados.
Quem precisa de remédios vai à farmácia local. Quem precisa de gasolina, encontra na esquina. A Audi se recusa a diluir sua oferta com unidades de negócios que drenam atenção e capital. Seu foco é a despensa, a geladeira e, com sorte, a surpresa de um objeto incomum. A concentração se transforma em força. Nesse ponto, a experiência de compra termina silenciosamente. O cliente empurra o carrinho, conecta na corrente, ouve o clique e recupera sua moeda. Com essa ação, fecha um ciclo em que cada parte, por menor que seja, compõe uma sonata de economia. O prédio retorna à sua quietude original. Ninguém suspeita que lá dentro eles desenrolaram um pergaminho repleto de fórmulas que desafiam as convenções do varejo. O viajante econômico vai embora, talvez com um vinho de $3 que desafia o Napa Valley e um chocolate que rivaliza com os doces do Reno. Ele paga metade e recebe o dobro da história. E talvez, ao chegar em casa, abra o recibo e descubra que a lição vai além do balanço patrimonial. É um lembrete de que a grandeza pode nascer da modéstia e que a eficiência bem contada se torna um poema épico mais viciante do que qualquer jingle de supermercado. A mercadoria que sai de cada loja Audi parece ser entregue ao cliente com a facilidade de uma mão aberta. Mas a jornada que a precede assemelha-se a um quebra-cabeça onde cada peça se encaixa com disciplina militar. Começa ao amanhecer em fazendas e fábricas que nem sequer ocorrem ao consumidor médio e termina num corredor de apenas 80 metros de comprimento. A jornada intermediária é regida por uma regra que a empresa recita como um mantra: nenhum quilômetro, nenhum minuto, nenhum dólar se move sem justificativa empírica. Assim nasce um sistema logístico em que o caminhão não sai do cais até que a carga e a rota possam ser interpretadas como uma equação resolvida. Ao contrário das redes que dependem de distribuidores regionais, a Audi traça suas próprias rotas de abastecimento. Para um produtor de azeite na Andaluzia ou um citricultor no México, a empresa compra volumes massivos, negocia preços fixos e reserva vagas em companhias marítimas para cruzar o Atlântico sem intermediários que inflacionem as margens. A carga é agrupada em portos estratégicos, onde outro elo assume o controle: caminhões próprios ou contratados por meio de licitações que exigem a pontualidade suíça. Cada veículo mede sua eficiência em litros de diesel por palete entregue. O GPS registra desvios e a torre de controle na sede alemã corrige a rota. Se um engarrafamento ameaçar a temperatura dos laticínios, uma rota é ativada para reduzir a quilometragem. O consumo de combustível cai, as mercadorias chegam intactas e a etiqueta mantém seu sorriso conciso. No cais de qualquer loja, o motorista do caminhão coloca o palete dentro da câmara frigorífica e anota a hora exata. Um funcionário usa um scanner de radiofrequência para verificar se o código corresponde ao pedido. Um software interno organiza o posicionamento nos corredores de acordo com a rotação calculada pela localização geográfica e padrões sazonais. Nada é deixado ao acaso. Até a altura do empilhamento é predeterminada para evitar acidentes. O palete inteiro pode chegar à área de vendas sem passar por um depósito nos fundos, porque tal coisa dificilmente existe no Audi. Essa ausência desconcerta aqueles que esperam um labirinto escondido atrás das câmaras de mortadela. Em vez disso, um pequeno corredor conecta a sala dos fundos com a sala da frente, e o que entra pela porta é logo disposto na área de vendas. Se a lata não for vendida em 24 horas, o reabastecimento é adiado até que a rotação retorne à vertical desejada. É um balé de papelão e plástico cujo coreógrafo se chama Data. Por falar em Data, o trono de comando está escondido em um ecossistema de análise que sorri enquanto o cliente ainda dorme. Cada transação no caixa se torna um ponto de luz na tela de controle. A velocidade de leitura, o código específico, o horário, o método de pagamento, o tamanho do recibo, tudo alimenta algoritmos que projetam o estoque, ajustam os pedidos e aprimoram o mix de produtos. Se um determinado tipo de romos desaparece mais rápido em bairros universitários, o sistema dobra as entregas nesses locais e reduz as vendas em áreas onde o pastrame reina supremo. As margens são protegidas porque excesso de oferta é sinônimo de desperdício, e a Audi considera o desperdício uma forma de dívida moral e financeira.
Nos bastidores desta empresa de engenharia, os funcionários desempenham um papel que vai além da mera reposição de estoque. Os funcionários são contratados por sua capacidade de trocar de função várias vezes ao dia. O mesmo funcionário pode começar a escanear o caixa às 7, movimentar um palete às 9, lidar com a documentação sanitária do frango argentino às 11 e ajudar um cliente com mobilidade reduzida a carregar garrafas ao meio-dia. Essa versatilidade permite que 8 ou 9 pessoas operem a loja durante os turnos de pico, em comparação com as 20 exigidas por um supermercado tradicional. O salário por hora é superior à média do varejo. Paradoxalmente, gastar mais com cada funcionário significa gastar menos com a força de trabalho geral, porque a máquina requer menos mãos se cada mão dominar várias teclas. Não se trata apenas de eficiência robótica, há também psicologia implantada entre as prateleiras. Ao eliminar a música de fundo, a loja cria um silêncio onde pequenas vitórias podem ser ouvidas. O clique do código de barras, o som da moeda que libera o carrinho, o murmúrio dos compradores compartilhando suas descobertas. Essa ausência de som também dissipa distrações e incentiva os clientes a se movimentarem em seu próprio ritmo, não ao ritmo imposto por uma trilha sonora cuidadosamente selecionada, projetada para prolongar sua estadia. O Audi descobriu que a rotatividade de clientes é mais lucrativa do que a permanência improdutiva. Em vez de manter os clientes nas prateleiras, a empresa prefere fazê-los voltar com mais frequência, atraídos pela promessa dos Audi Finds e pela garantia de que o básico permanecerá inalterado. Ao espiar o canto da padaria, o visitante encontra pães ainda quentes. Não há aroma artificial diluído por ventiladores escondidos. Aqui acontece um verdadeiro cozimento. Mas até mesmo a padaria obedece à tesoura da contabilidade. Pequenos lotes são assados várias vezes ao dia para prolongar o frescor sem sobras. Em uma loja tradicional, o pão da manhã anterior pode acabar em uma lixeira na hora de fechar. No Audi, a produção modulada reduz o desperdício e preserva aquele toque de calor que suaviza a austeridade germânica. Pão não é uma alegação que justifica o preço premium de outros itens. É a prova de que a empresa pode oferecer um produto artesanal sem violar a liturgia da economia. Em termos de sustentabilidade, a marca ostenta certificações modestas, mas tangíveis. Sacolas de papel reciclado e papelão sem tinta laminada demonstram um pragmatismo ecológico que não recorre ao greenwashing. A embalagem minimalista consome menos recursos e também se encaixa na estética da praticidade. O plástico é evitado sempre que possível, garrafas mais leves são usadas e as tampas são redesenhadas para reduzir o uso de polímeros. Cada grama economizada em embalagens é multiplicada por milhões de unidades e se traduz em toneladas que não são transportadas, recicladas ou incineradas. A sustentabilidade se torna um subsidiário natural da eficiência. Se a Audi é uma coreografia, cada loja é um palco replicado com fidelidade quase militar. No entanto, a empresa sabe como injetar nuances locais. Na costa do Texas, as prateleiras abrigam tortilhas frescas feitas por fornecedores do Vale do Rio Grande. Em Milwaukee, a coalhada de queijo que estala entre os dentes dos torcedores de futebol americano. Nos subúrbios hispânicos de Chicago, você pode encontrar condimentos temperados e latas de canjica. É um equilíbrio delicado. Adaptar sem complicar a logística, localizar sem trair a filosofia de um sortimento restrito. O visitante curioso pode, no entanto, descobrir produtos que até mesmo um fiel apreciador do Audi aprende a evitar. Alguns pães embalados perdem a maciez no segundo dia. Certos salgadinhos adoçados trocam a manteiga por óleos e ficam com textura de cera. A marca resolve esses deslizes com rapidez cirúrgica. O algoritmo detecta quedas nas vendas, os funcionários relatam devoluções e o produto é recolhido. A loja não se apega ao seu catálogo. Entende que cada embalagem que não conquista as dispensas do consumidor prejudica a credibilidade das demais. Assim, o Audi está se vacinando contra a complacência. Os fornecedores sabem disso. Para garantir espaço na loja, eles apresentam amostras a um painel de provadores que avaliam a marca sem vê-la. Se forem aprovados na degustação, devem assinar um contrato de preço variável para acomodar as flutuações nas matérias-primas. O Audi abomina surpresas desfavoráveis. Prefere renegociar a cada trimestre a sofrer uma alta repentina nos preços do trigo que corrói sua margem ou é repassada ao público.
Essa disciplina brilha especialmente no departamento de orgânicos. Simply Nature, sua linha verde, agora ostenta mais de 200 produtos certificados. Cada um deles deve cumprir protocolos de ausência de corantes, xarope de milho rico em frutose e hormônios. Mas o maior desafio é manter os preços 30% mais baixos do que os de seus concorrentes orgânicos. A Audi consegue isso comprando certificações em grandes quantidades, agendando pedidos para encher recipientes inteiros e evitando embalagens que consomem pouco. Se você já duvidou que sorvete vegano pudesse custar metade do preço da concorrência, a Audi prova isso. Se você achava que queijo Gouda curado e café de comércio justo não cabiam na mesma cesta de compras de baixo custo, a Audi os mistura sem problemas. O futuro do varejo não será definido por quem oferece mais decoração, mas por quem combina controle extremo de custos com uma compreensão cirúrgica das mudanças nos desejos do consumidor. Fora do radar dos CFOs tradicionais, a empresa experimenta formatos mini-urbanos que reduzem ainda mais a metragem quadrada e eliminam completamente o estacionamento. Eles entram nas estruturas de prédios antigos e aplicam seu manual simplificado. Outros protótipos brincam com lojas sem dinheiro, onde os celulares escaneiam e o pagamento ocorre na nuvem. Em cada caso, a Audi só avança se a tecnologia eliminar a gordura da equação. Ela nunca se apaixona pela inovação pela novidade. O visitante sai da loja, ainda ouvindo o eco da porta automática fechando. Ela carrega uma sacola reutilizável contendo vinho, queijo, chocolate europeu, vegetais frescos e uma furadeira sem fio comprada na Audi Finds. A conta total não é suficiente para um jantar em um restaurante de rede. Passos ecoam no asfalto e a moeda guarda sua história em seu bolso, pronta para mais um dia de eficiência impecável. Assim se conclui a terceira onda desta jornada, certificando que a Audi não vende apenas produtos. Vende a sensação de deslizar entre engrenagens que giram com atrito mínimo, onde cada giro desafia a gravidade dos preços convencionais. A última palavra ainda não foi dita, resta um trecho final para revelar as implicações globais desta revolução silenciosa e por que os gigantes do varejo observam, com um misto de desconfiança e respeito, a sombra silenciosa dos irmãos Albrecht. O modelo da Audi não é a única interpretação possível do futuro, mas revela uma direção. A eficiência deixará de ser um incentivo adicional e se tornará a base sobre a qual novas experiências de compra serão construídas. Outros seguirão o caminho com robôs que reabastecem as prateleiras ou aplicativos que guiam os clientes pelo caminho mais curto. Alguns transformarão a loja em um showroom de luxo complementado por entrega em domicílio. Todos, no entanto, terão que prestar contas de cada centavo que adicionam ao preço final. Quando os analistas analisam os números, descobrem que a cadeia de valor da Audi transforma a frugalidade em lealdade. Os consumidores não são recompensados com alarde. Eles retornam, semana após semana, e expandem o alcance evangélico. Os concorrentes reagem com descontos passageiros que mal arranham a superfície. Não é a oferta que vence, é a estrutura. A lição se estende a outros setores. Se um supermercado consegue equilibrar a qualidade europeia, as certificações orgânicas e os preços de mercado de pulgas, reduzindo a burocracia administrativa, um fabricante de móveis, uma operadora de telefonia ou uma companhia aérea deveriam rever seus equivalentes ao carrinho de compras de 25 centavos e aos múltiplos códigos de barras. Nada garante que a Audi manterá sua coroa minimalista para sempre. O crescimento exige ajustes constantes. Cada novo mercado traz complexidades de logística, cultura e regulamentação. Mas sua vantagem reside na flexibilidade. Não arrasta consigo templos de mármore ou catedrais de marketing. Pode recuar, girar e reaparecer com a agilidade de quem aprendeu que a grandeza não depende do tamanho, mas da coerência entre origem e destino. Assim, a moeda que libera o carrinho de compras torna-se uma metáfora para o que a Audi deixa de lado e o que retém. Ela deixa de lado a complexidade, deixa de lado os enfeites, deixa de lado as camadas de preços inflacionados. Mantém a disciplina, mantém o sabor, mantém a promessa de que a próxima visita custará tão pouco quanto a última. E em um mundo que valoriza cada minuto e cada dólar, essa promessa é ouro envolto em modéstia. Se essa jornada pelo mundo Audi mudou a maneira como você olha para um carrinho de compras,
um código de barras ou um caixa sem sacola, dê um joinha neste vídeo e inscreva-se para descobrir a próxima história que redefine o que consideramos normal em nossa vida cotidiana.